Opa, boa noite a torcida corintiana. Eu sou o Robson e esse é o canal do Robson. Hoje é dia 3 de julho de 2022, às 19h22, está começando mais um pós-jogo do Robson. Rapaziada, deu ruim, hein? Deu ruim. Já começou melhorando a apresentação, né? Boa noite pra quem, amigos? Muito embora o jogo tenha sido ontem, né? É complicado, né? Corinthians perder sempre torna aí o final de semana, a semana toda ruim, né? Mas em tese, né, era um resultado que a gente já esperava, né? Não esperava uma sapatada daquela como foi, mas a gente esperava já que o Corinthians não conseguiria voltar com a vitória. Torci muito para que voltasse com a vitória, né? Mas não deu não. Não deu, foi um resultado péssimo, esperado, mas péssimo. A rodada também não ajudou dessa vez, então deu muito ruim pro Corinthians, tá? Bom, antes de começar, só deixar os recadinhos de sempre. Acho que eu falo isso todo episódio, mas vale aí o reforço, né? Se você está assistindo o vídeo pela primeira vez, se inscreve no canal, vamos ajudar a dar aquela moral, vamos deixar o canal mais importante aqui para a plataforma, para que mais corintianos consigam receber as sugestões de vídeo, para que possam vir aqui assistir, curtir o vídeo, enfim, deixar comentário, etc. Tá? Interagir, né? Acho que a palavra correta seria para que mais torcedores pudessem vir aqui interagir com o conteúdo, tá? Lembrando também que a versão em áudio é disponibilizada nas principais plataformas aí de podcasts, né? Na Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts, sei lá, Amazon Music, né? Então tem bastante, é distribuído em bastante locais aí. Então, se você gosta de ouvir, prefere ouvir aí o canal do Robson no Spotify ou a versão podcast, especificamente no Spotify, classifica o podcast, segue lá também para que mais pessoas consigam é, também receber as sugestões, né, do programa lá no Spotify, e assim a gente vai crescendo em todos os locais, tá? E lembrando que se você também tem iOS, especificamente iOS, ou tem uma conta no iTunes, entra lá, canal do Robson, e dá algumas. Classifica lá, né? Avalia, dá umas estrelinhas lá, 5 estrelinhas, para poder alavancar o podcast e ele poder subir no ranking e aparecer para mais pessoas, tá? Bom, acho que de recado é isso, é o de sempre, né? Só lembrando a galera aí. Bom, e vamos começar aí. Antes de falar do futebol, acho que esse programa vai ser muito rápido, sabe? Não tem muito o que falar sobre o jogo do Corinthians de ontem. Se ceder muito na cobrança ali, se falar demais, às vezes fica sendo até meio injusto para quem entrou, né? Como foi a configuração do time. Existem algumas peças-chave ali que, pelo menos a galera ali, tem reclamado bastante, né? Cornetado, falando que, pô, dando parabéns para quem contratou, etc. Mas aí a gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Só lembrando que hoje saiu, na verdade foi no sábado mesmo. No sábado saiu a notícia de que alguns dirigentes, um dirigente específico de um time português iria aqui para o Brasil para poder resolver algumas questões, e dentre elas era resolver já a compra do João Vitor, tá? Todo mundo achava que era, pelo menos eu esperava que fosse um dirigente do Porto, porque era o que estava dando indício, que todo mundo estava falando que estava na frente ali, mas aí teve um plot twist ali, e na verdade quem veio para o Brasil foi um dirigente do Benfica. Ele resolveu umas questões da transferência do Everton Cebolinha para o Flamengo e aproveitou que estava aqui já e já foi para cima do João Vitor, tá? O que a gente tem de informação?
Inclusive eu vi ali acho que é Luiz Coelho, um cara lá de Portugal. Ele tem se interessado bastante aqui pelo futebol brasileiro, né? Tendo em vista que o Abel, não é Abel Braga, né? Abel Ferreira, né? Tá no Palmeiras, Luiz Castro no Botafogo. Tem aqui, acho que um cara que é Bento Sá, não sei, tá em algum time aí, que eu não sei qual é. E o Vitor Pereira, né? Então tem bastante técnico português aqui. Parece que tá passando o Campeonato Brasileiro lá em Portugal, né? Então ele tá acompanhando bastante. Não só o Corinthians, mas o campeonato mesmo. E dando ênfase nos times que tem técnico português, né? E ele comentou ali algumas informações sobre a negociação, né, do Corinthians com o Benfica com relação ao João Vitor. Outra fonte que eu vi também foi da Gazeta Esportiva. Eles, na verdade, eu estava meio confuso para mim, né? Eu não estava entendendo direito quais eram os termos, mas aí na matéria da Gazeta Esportiva deixou bem claro ali como foi decidido ali, né? Porque, vamos lá, a notícia que chegou foi que o Corinthians havia vendido o João Vitor por 9 milhões e meio de euros, tá? 9 milhões e meio de euros para o Benfica. Fechou o acordo. João Vitor ainda faz o último jogo pelo Corinthians, que é contra o Boca Juniors na Bombonera. E, enfim, 9 milhões e meio de euros, tá? O que acontece? O Corinthians ele queria vender o João Vitor por uma quantia que fosse satisfatória para o Corinthians. O Corinthians tinha 55% do João Vitor, então se vendesse, sei lá, por 10 milhões de euros, o Corinthians ficaria em tese com 5 milhões e meio de euros, tá? O que daria, sei lá, 20, 25 milhões de. Vamos arredondar, né? 5 vezes 5, 25. Daria 25, 28, talvez 30 milhões de euros ali. É uma quantia relevante? É uma quantia relevante. Só que o Corinthians queria mais, né? Obviamente. O Corinthians queria mais e não era interessante para o Corinthians, pelo menos na negociação, né? O Corinthians acho que estava por dentro, estava coçando, já falando, pode levar, né? Mas fez jogo duro ali e falou, não, 30 milhões não é relevante, eu não vou vender não. E aí o que acontece? O Corinthians conseguiu ali negociar com o Benfica, se eu não me engano, 9 milhões e meio pelos 55%, tá? Ou seja, os 55% do João Victor saiu por 9 milhões e meio de euros. Essa é a parte do Corinthians. Só que pro Benfica não era interessante ficar só com 55%. Ele queria mais, então aí ele negociou também com o Coimbra, que é o clube que é dono dos direitos do João Vitor. Coimbra barra Banco BMG. O Banco BMG, que tinha 45%, vendeu só 25% e ficou ainda com 20%. Então, dessa forma, ele acabou ali vendendo. O Benfica acabou comprando 80% do João Victor. O valor total ali da transação eu não sei. Ou talvez eu tenha confundido aqui, mas o fato é que o Corinthians vendeu separadamente 55% e o Coimbra vendeu separadamente os 25% deles. Num montante total, o Benfica acabou ficando com 85%. O ponto é que o Corinthians ficou com uma fatia grande, uns 50 milhões ali de. Quase 50 milhões de reais ali pelo João Victor, tá? Tá bem explicadinho, acho que o ideal seria ver ali a matéria que a Marina Buffon do Gazeta Esportiva escreveu. Tá bem detalhadinho ali, fica bem mais fácil
de saber ali os pormenores, né? Com a venda do João Victor, o Corinthians tem grana, mas tem um zagueiro a menos. O pessoal está especulando que pode ser que o Corinthians consiga ali trazer o Balbuena com a cláusula da guerra para poder vir para o Corinthians ali a partir do dia 18, tá? Outro ponto, com esse dinheiro do João Victor que vai entrar, o Corinthians tende a comprar o Giovani, tá? Eu vi uma matéria agora, não sei se é coincidência, se é por conta desse dinheiro do João Victor, mas parece que o Corinthians avançou bastante ali na compra do menino Giovani, que inclusive foi titular ontem, tá? É... Bom, acho que é isso de mercado, não tem muita coisa para se falar, até porque hoje foi domingo, né? Acho que tem mais uma, se eu não me engano, o Corinthians fechou também com o Bruno Maziotti, tá? Bruno Maziotti, fisioterapeuta, que veio lá na época do Ronaldo, que consertou Ronaldo, consertou Renato Augusto, Pato. Ele fechou com o Corinthians, vai trabalhar aqui no Corinthians agora, tentar arrumar ali as cagadas do Kratos, né, que está quebrando os jogadores. Ele vai tentar compensar ali com o know-how dele, de repente realmente fazer ali um plano individualizado para alguns jogadores, né, ou para grupos de jogadores. Então dosar um pouco ali nos treinamentos. Vamos ver como é que vai ser. Obviamente que não é, o resultado não vem a médio prazo, a curto prazo. É um resultado ali para médio prazo e principalmente para o ano que vem, né? Mas vamos pouco a pouco ali. Ele vai ser uma grande contratação, vai adicionar bastante ali para a comissão técnica do Corinthians, tá? É um profissional de altíssimo gabarito. Ele teve passagem pela seleção, pelo PSG, então é um cara que sabe bastante. Vai ser muito importante aí para a sequência do Corinthians, não só no campeonato, mas para os próximos anos também, tá? Vamos falar de futebol logo. Quão logo a gente começar, mais cedo a gente termina, né? Porque, sinceramente, ontem foi difícil. Mas o professor Vitor Pereira acabou levando a campo ali Cássio, Bruno Mendes, Robson Bambu e Robert Renan, além do Bruno Melo na lateral esquerda. Para o meio de campo levou Cantillo, Xavier e Lucas Piton. Lucas Piton jogando ali como, sei lá como que ele estava jogando, se era meia esquerda, se era meio articulador, não sei. E no ataque, Biro, Giovani e Júnior Moraes, tá? Eu já imaginava, tanto que no pré-jogo eu falei que, pô, esse time cheio de miúdo aí que o Vessone tava falando, que GE tava falando, não vai ser esse time. O Corinthians vai tentar entrar com um time mais equilibrado. O Vitor Pereira falou exatamente isso também. Falou, olha, se eu entrasse só com os miúdos do Sub-20, eu ia estar entregando o jogo, tá? Então tentei fazer um time mais equilibrado aqui para pelo menos dificultar ali pro lado do Fluminense. Bom, não deu muito certo não, tá? O Corinthians ontem levou uma sapatada do Fluminense. Não foi só o placar que foi elástico, tá? Poderia ter sido até mais, tá? O Corinthians não jogou nada. O Corinthians foi muito mal ali. É... Tá, enquanto estava 0 a 0 o jogo não tava, o Corinthians não estava tão mal assim, mas o Fluminense foi ganhando campo, ganhando espaço e confiança gradativamente, tá? Ficou muito claro para mim que o Corinthians estava jogando no contra-ataque, tá? O Corinthians estava bem postado atrás, em tese, a gente imaginava que estivesse bem postado atrás, e quando recuperava a bola tentava sair em velocidade, principalmente com o Giovani ali na ponta direita, tá? Muitas vezes deu certo, muitas vezes não, né? Aí eu já estou exagerando, mas é, exagerando e muito. Mas logo na primeira bola do Corinthians ali, o Júnior Moraes conseguiu tomar a bola ali do atacante do meio de campo ali, né, na intermediária do Fluminense. A bola foi lançada pro Giovani. O Giovani lançou o Biro. O Biro, ele é um moleque de muita habilidade, era a estreia dele, tá? Seria injusto da minha parte avaliar o Biro hoje, tá?
mas o Biro não conseguiu dar sequência no lance. Porém, a bola sobrou para o Júnior Moraes, que chegou finalizando e obrigou o Fábio a fazer uma grande defesa. Essa foi a participação do Corinthians no jogo, tá? Depois desse lance, só deu o Fluminense o jogo todo. O Fluminense conseguia chegar na área do Corinthians com toques rápidos, com triangulações. Nem parecia o Fluminense, tá? Nem parecia o Fluminense. E chegava com velocidade ali, se não fosse a qualidade questionável de alguns jogadores do Fluminense, poderiam já ter feito o gol muito cedo, tá? Principalmente do lado direito, onde o Biro estava, né? Acho que o Giovani estava na esquerda e o Biro estava na direita. Ele não conseguia marcar muito bem ali, tá? Então ele deixava principalmente o Bruno Mendes, que estava de lateral direito ali, muito exposto e sempre tipo no 2-1 ali, com superioridade numérica por parte do Fluminense. Então o Fluminense se criou ali. Na verdade, o Fluminense estava entrando pelos dois lados, tá? Mas principalmente pela direita. O Arias caía para os dois lados, fazia uma bagunça ali. E é um cara ruim de bola, tá? Mas não sei o que estava acontecendo de fato. O Cano quase fez um gol numa jogada ali, numa infiltração pela direita. O Arias finalizou, o Cássio rebateu para o meio da área e ali o Robert Chenan conseguiu tirar a bola, né? Mas o Fluminense continuou em cima, amassando o Corinthians, apertando, saiu um escanteio. E infelizmente nessa cobrança de escanteio o Júnior Moraes não. Robert Chenan não conseguiu chegar na bola. Pulou, né? A bola pulou e não alcançou a bola. O Manuel, o zagueiro Manuel, que jogou no Corinthians, acabou abrindo o placar 1-0 e a partir daí o Corinthians tentava se lançar ao ataque, mas não tinha qualidade para isso. E o Fluminense continuou jogando ali, envolvendo o Corinthians, até que teve um erro da arbitragem ali, a bola saiu, foi lateral para o Corinthians, ele marcou lateral para o Fluminense. E na sequência do lance teve uma falta, cobraram de novo ali. Robert Chenan de novo não conseguiu subir. Na verdade nem subiu, a bola passou pelo Robert Chenan e atrás dele o Cano só conferiu e 2-0. 2-0 Fluminense, tá? Até sairia um terceiro gol ali no primeiro tempo, mas foi impedido. Tava em impedimento. O Corinthians virou com 2-0. Quer dizer, o Fluminense virou com 2-0, né? O Corinthians com 2-0 contra. Pro segundo tempo, o Vitor Pereira até tentou fazer algumas alterações, colocou o Juliano, colocou o Roger Guedes, colocou o Mantuan, mas não adiantou. Por fim, o Corinthians acabou levando mais 2 gols, né? No contra-ataque, o Cano fez o segundo dele, num belo contra-ataque, inclusive, e no finalzinho do jogo, o Fred conferiu ali, completou um cruzamento. A bola desviou no Robert Chenan e o Corinthians levou o quarto gol, tá? Ou seja, foi uma partida ruim do Corinthians. Xavier não fez nada, tanto que eu nem citei, né? Acabei falando o jogo todo aqui, nem citei Xavier, de tão mal que ele tava. Cantígio, péssimo também. Um meio campo com Cantígio, Xavier e Piton não é de se esperar que fosse marcar alguém, né? É até incrível falar uma coisa dessa, porque faz a gente ficar tipo com saudade do Rony, sabe? Do Rony. E, pô, Corinthians como um todo foi mal, tá? Em especial Bruno Melo, de novo, Bruno Melo foi muito mal. Muita gente acha que foi um erro ter contratado o Bruno Melo, que era reserva lá no Fortaleza. Mas acho que é isso, assim, tipo, não tem muito o que falar, a gente esperava a derrota,
O jogo que é importante mesmo é o jogo de terça-feira, contra o Boca lá na Bombonera. Então, teve até uma notícia aí que o Corinthians pode ter cinco jogadores de volta aí, né? Renato Augusto, William, Duqueiroz, Gil e acho que Rafael Ramos. Muito provavelmente o Fagner não, né? Acho que o João Vitor deve voltar também. Além do Cantígio, né? O Cantígio que estava suspenso, o Rony também. O Rony não jogou, né? Estava suspenso nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Mas de toda forma, a gente esperava a derrota, só não esperava levar uma sapatada dessa, 4-0. Foi um resultado duro, é ruim, né? Tipo, mas a verdade é que é inquestionável. Assim, o Fluminense colocou o Corinthians na roda mesmo, o Corinthians não conseguiu fazer nada. E, bom, e é isso. O Corinthians perdeu, o América não, o Atlético Mineiro ganhou, o Atlético Paranaense ganhou, os dois ultrapassaram o Corinthians. O São Paulo ganhou hoje também, não sei se o São Paulo ultrapassaria o Corinthians nesse momento. Mas até onde eu vi, o Corinthians estava em quarto lugar, tá? Com 26 pontos, os dois Atléticos com 27 e o Palmeiras com 29, tá? Então, próxima rodada do campeonato, o Corinthians vai enfrentar o Flamengo. É um jogo difícil, né, pro Corinthians. Mas vamos ver. Vamos ver. Acho que o jogo vai ser em casa, talvez. E acho que o Corinthians vai ter ali algum reforço, né, algum jogador que vai voltar. Não vai estar tão esfacelado quanto esteve hoje. Até porque o próximo jogo no meio de semana é contra o Santos pela Copa do Brasil. Só que o Corinthians só pecou 4-0 no Santos. Então o nível de exigência não vai ser tão alto assim, tá? O Corinthians vai poder entrar ali com um time razoável, pode perder até de 3-0, que ainda passa de fase, então vamos ver. Vamos ver como é que vai ser a próxima rodada, esperar que o Corinthians consiga vencer o Flamengo ali, consiga recuperar alguma posição, ou que pelo menos continue no bolo ali, não deixe os líderes se distanciar tanto, tá? Bom, vamos ficando por aqui então, rapaziada. Infelizmente foi um resultado ruim, um resultado duro, mas a vida segue e terça-feira tem Boca Juniors e Corinthians. Corinthians decide a vida ali na Libertadores. E amanhã a gente tem ali um pré-jogo e a gente se vê amanhã. Beleza? Vamos ficando por aqui. Até mais. Se você assistiu aqui, se inscreve no canal. Se já for inscrito, curte aí. Se pá, deixa um comentário. Se não, é nóis, tá? Vamos ficando por aqui. Um abraço e até mais. E vai Corinthians, né? Pô, um abraço e vai Corinthians.